Ed, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Essa aqui é uma das grandes associações de educação à distância do mundo e o papel que tem feito em prol da educação brasileira em geral. E a Uninter, pela oportunidade e o convite de poder vir da Suíça para cá, pisar um pouquinho de novo na minha terra, principalmente para conversar com os meus colegas aqui da educação e da educação à distância. Bom, o nosso tema é um tema meio misterioso, né? Eu deixei um pouco no ar mesmo para a gente falar qual é a grande distância que vivemos hoje na educação à distância. E, quem sabe, alguns pontos de como ajudar a superar essa grande distância. Bom, na minha visão, nós estamos num momento onde temos duas oportunidades, nós temos duas escolhas a fazer. Ou a gente trabalha para que a educação à distância seja um retrocesso para a educação do século XIX, ou a gente trabalha para que ela seja um avanço em direção a esse século que estamos vivendo e as mudanças que a sociedade precisa que aconteçam no seu interior. Não dá para ficar em cima do muro, né? Nós temos que fazer opção. Olhar de longe não basta. A gente vai ter que realmente colocar a mão na massa, com os pés no chão, para podermos avançar. Tem lá na Bíblia, né, essa frase que diz que não adianta colocar vinho novo em odres velhos. E talvez na educação à distância estejamos fazendo o contrário, né? A gente tem colocado o vinho velho da pedagogia antiga dentro dos novos odres da tecnologia. Esse é o nosso grande desafio, como é que a gente equilibra essas duas posições. Temos aqui alguns slides que podem mostrar para a gente, né, como a gente está vivendo com uma tecnologia e com uma outra lógica junto. Vocês têm aqui a máquina de escrever. Uma das grandes coisas de permanência do antigo é o teclado, né? Nosso teclado que a gente tem hoje. Ele foi desenhado na época para que a gente pudesse digitalizar, né? Como a gente dizia, como se diz? Até esqueci a palavra. Datilografia. Né? Nós pudéssemos fazer a datilografia da maneira mais lenta possível, para que as teclas não encavalassem, né? Então, uma pessoa inventou esse teclado que colocou a letra mais usada no mindinho da mão esquerda, para que a gente pudesse ser mais lento na datilografia, né? As teclas não encavalassem. Bem, hoje temos um computador capaz de processar milhões de informações por segundo e um teclado destinado a que a gente faça isso bem devagarinho, né? Então a gente tem, talvez na educação, uma imagem muito semelhante. A gente tem condições de estar muito mais adiante, mas as nossas estruturas, a nossa lógica, a nossa maneira de encarar a educação ainda nos prende, nos amarra nessa velocidade que precisamos chegar. Tem outras imagens daí também? Só para brincar um pouco, para a gente quebrar um pouquinho essa nossa... Aí tem um exemplo mais claro, né? Temos, por exemplo, os whiteboards, os digital boards aqui, os louças digitais, como a gente chama no Brasil, usadas de uma maneira que não mudou nada com relação ao quadro negro que a gente tinha antes, né? Mas a gente pode ver que a mesma tecnologia pode ter um outro tipo de apropriação. Aqui tem uma imagem onde tem gente usando, né? Pessoas usando de uma outra maneira. Os alunos estão lá trabalhando de forma colaborativa e tudo. Então, a mesma tecnologia pode dar suporte a diversas maneiras de utilização delas. Ou elas são tão estranhas que a gente nem sabe o que fazer com elas, nem para que elas servem. Então, dentro desse quadro de opção pelo que nos segura, e a opção por aquilo que pode nos alavancar, nos dar asas, a gente tem distâncias para vencer. E qual seria a maior distância que nós temos para viver e superar na educação à distância? De que distância que a gente está falando de fato? Uma palavra que pode significar muitas coisas diferentes. Pode ser a distância geográfica, que está presente em muitos dos discursos na educação à distância, né? Grandes países, de largas extensões territoriais, como a Austrália, o Canadá, têm desenvolvido sistemas de educação à distância justamente para vencer essas distâncias geográficas, então, né? Podiam ser distâncias espaciais de outro tipo, por exemplo, pequenos países como a Suíça ou a Dinamarca, que são pequenininhos, perto do que a gente tem aqui, têm sistemas de educação à distância bem desenvolvidos, por quê? Boa parte do ano estão gelados, né? É difícil superar algumas distâncias que podem ser, em termos de quilômetros, pequenas, mas difíceis de serem superadas pelas pessoas nas condições que têm lá. Será que seriam as distâncias temporais? Por exemplo, quando a gente fala no tempo, a educação à distância pode ser um caminho para superar, estudar numa época onde a gente normalmente não iria mais de volta para a universidade ou para as escolas, o tempo onde a gente precisa aprender agora e não daqui a 4 anos.
Seriam distâncias econômicas, são seríssimas no nosso país e em outros países do mundo. Posso morar na periferia ou numa cidade dormitório, não está muito distante do centro de formação, mas tem o ônibus, né, como a gente viu recentemente, isso pesa enormemente nos orçamentos domésticos, e quem tem 2, 3 filhos e tem que deslocar com lanche, com outras despesas de transporte, vê que às vezes é um peso insuperável para algumas famílias, né? Então temos distâncias econômicas gigantescas a vencer também. Seriam distâncias sociais. Nosso país tem feito alguns esforços na direção da superação das dificuldades históricas que temos, né, da dívida histórica que temos para populações em desvantagem, ou outras que foram tão discriminadas durante muito tempo. Então, a educação à distância também se propõe a ajudar a superar essas distâncias sociais que são grandes em muitos lugares. Seriam distâncias culturais, né? Eu tenho vivido um exemplo lá em Genebra, um projeto de levar a formação para professores na África. Em países do centro africano, por exemplo, nós perdemos em um ano mais da metade da força de trabalho das professoras devido à AIDS, né? Então, como é que a gente pode capacitar pessoas onde a gente tem metade da força de trabalho no único ano sendo deixada de lado em função de uma doença que está fora de controle em muitos lugares? E para fazer educação à distância nessas circunstâncias, a gente enfrenta barreiras culturais enormes, né? Diferenças de idioma, de línguas, dialetos, culturas diferentes. É muito difícil superar essas distâncias também, não só as distâncias geográficas. Ou seriam distâncias de relacionamento entre as pessoas, distâncias transacionais, como a gente tem falado hoje, né? Qual seria a maior distância na educação à distância? Eu, na minha opinião, né, eu tenho visto e acompanhado os projetos. Eu acho que a maior distância que temos que superar, que nós estamos vivendo muito fortemente ainda, é entre o que a gente prega fazer e o que a gente realmente pratica. Essa é a grande distância que temos que fazer um esforço como profissionais da área, como instituições envolvidas com a educação à distância, para que a gente possa superar. Entre as justificativas que lemos nos nossos projetos de AD. Quando lemos as nossas justificativas, a gente encontra proposições pedagógicas muito interessantes, né? Mas, quando a gente põe o pé nas salas de aula presenciais ou virtuais, parece que a gente mudou da água para o vinho, né? Ou do vinho para a água. A gente justifica as nossas posições, mas a gente não executa bem o que a gente propõe. Entre o nosso discurso e a realização desse discurso, temos uma enorme distância. Então, na realidade, é essa a maior distância na minha concepção, né? A distância entre o que a gente diz e o que a gente de fato faz. Nosso discurso, comparado com muitos outros países desenvolvidos, por exemplo, é um discurso que está ótimo, né? A gente encontra nas nossas justificativas educacionais, nas propostas pedagógicas, um discurso que está na ponta, na liderança, podemos dizer assim, na camada superior das discussões educacionais no mundo. Em poucos países a gente tem uma discussão sobre isso tão grande, né, como a gente tem no Brasil. Quem é que pode, numa escola, por exemplo, olhar num projeto político-pedagógico, né, ou numa universidade, e vai encontrar lá, a nossa proposta é separar conteúdos, transmitir e testar para ver se os alunos aprenderam, né? Ninguém mais tem coragem de falar nesses termos. Nós falamos em construção do conhecimento, em o aluno no centro do processo, o homem é um ser holístico, a educação deve tomar o aluno como um todo. Então, a gente tem um discurso pedagógico que está afinado, que está pronto, né? Que a gente tem comparado, né? Somos todos, de certa maneira, socio-interacionistas, construtivistas. Nos projetos pedagógicos, nas nossas propostas, nas nossas justificativas, a educação está lá, uma educação contemporânea, afinada com os novos tempos. A Unesco nos falou nesses 4 pilares, que todo mundo já está careca de saber, né? Saber fazer, não só saber, mas saber fazer também, saber executar, construir as coisas, também saber ser, tem as dimensões da ética, da proposição da formação de valores nas pessoas, saber conviver com os outros, não basta mais só saber muito um assunto, a gente tem que saber trabalhar em grupo, em equipe, colaborar com os demais. Está escrito isso nos nossos discursos, estão lá, a gente pode encontrar em quase todos. Nas nossas leis educacionais, permitem que a gente pense em objetivos práticos, né, operativos, procedimentais, permite que a gente pense nos objetivos cognitivos também, no conhecimento em si, permite que a gente pense nos objetivos comportamentais, atitudinais, que sabemos que não são a mesma coisa do que saber sobre um assunto. Eu falei no exemplo da AIDS,
E a gente tem visto no mundo que, aqui no Brasil principalmente, que uma das faixas etárias, talvez a faixa etária, que mais se contamina com o vírus da AIDS, são os adolescentes. Que, ao mesmo tempo, é a faixa etária que mais sabe como a AIDS é transmitida e como é que se pode prevenir. E como é que pode essa discrepância, né, entre o saber e a atitude, entre conhecer um assunto, explicar como é que ele funciona, mas ao mesmo tempo não se comportar de forma conveniente, né, comparado com aquilo que a gente sabe. Há uma distância grande, então, também entre saber e se comportar, né, as atitudes que temos que ter e aquilo que a gente conhece e aprende. Mas esse discurso ainda não se realiza. Em boa parte não se realiza. Temos instituições que estão na frente, né, que têm procurado fazer com que essa distância entre o discurso e a prática seja pequena, enquanto muitas outras não se preocuparam ou não perceberam ainda que precisam fazer isso. O discurso ainda não acontece. A gente ainda tem o professor transmissivo, né? A gente tem salas de aula desse tipo. A gente pode ver ali que tem alunos tentando copiar o que o professor passa no quadro negro, ou no quadro branco, conforme for, né? Tem uma ali que já não sabe muito bem onde é que está parando, está tentando entender um pouco o assunto, e o coitado ali já desistiu, amanhã ele copia da colega o que ela conseguiu copiar do quadro, né? E isso aqui não é só na escola, a gente pode ver isso aqui na pós-graduação também, né? Então, o que a gente tem visto na primeira visão é que a educação à distância tem dado um novo fôlego, né, para as concepções pedagógicas muito antigas. Se essas concepções estão aí presentes ainda, é porque uma das contribuições para que ela possa sobreviver, que esses dinossauros pedagógicos ainda estejam de pé e funcionando, né, é a própria educação à distância. Muito da educação à distância que fizemos foi um grande retrocesso pedagógico, né. Com nova tecnologia, a gente só conseguiu expandir mais daquilo que devia ter sido superado. A gente deu vida nova a muita coisa que já devia estar morta e enterrada, né. Vamos dizer assim, muita dessa pedagogia já morreu, mas esqueceu de deitar, e nós que estamos lá sustentando de pé, né? Claro que temos ao lado disso um grande avanço em muitas outras áreas, projetos e proposições que já nos mostram caminhos muito diferentes. Na educação à distância temos visto ainda, né, essa figura do outro lado, né, que ainda está também como aquele menino que já dormiu. A gente tem muita gente ainda entediado com as nossas aulas. Muitas vezes a gente vai olhar um projeto de educação à distância e a gente vê lá o projeto para aula inicial e eu fico pensando assim: se eu tivesse mais 4 anos disso pela frente, eu não sei o que eu ia fazer. Porque é muito entediante, muito cansativo, muito pouco envolvente. Em outros projetos diz assim: que pena, só vou ficar 4 anos fazendo isso, podia fazer isso minha vida inteira, aprender desse jeito, porque assim é excelente aprender. É que a gente tem tanta diferença. E é essa distância que permite que a gente diga uma coisa e faça outra. E prêmios já foram dados para propostas e projetos de educação à distância, onde na proposição existia, entre outras posições, a proposta de aprendizagem colaborativa. Se a gente lê o projeto, está muito bem colocado, mas se a gente vê o que aconteceu de fato, era assim: alunos são colaborativos porque têm que postar 5 proposições no fórum por semana. Eu chamo isso de colaboração na ponta da baioneta, né? Ou você põe 5 colaborações, ou alguma coisa muito ruim vai acontecer com você, né? Então, isso não é colaboração nem de perto. Há uma distância muito grande que estava escrito lá e aquilo que realmente foi feito. Propostas autoritárias, centradas no professor, controladoras, né? E juntamente com projetos nas suas justificativas, centrado no aluno, na aprendizagem, na construção, na colaboração, etc. Ao mesmo tempo que temos essa condição, né, de olhar para o passado e manter de pé coisas que já deviam estar abandonadas, a gente também tem uma fantástica e imensa oportunidade de fazer diferença, de fazer uma diferença significativa na educação. A educação à distância não pode fazer muitas coisas que no presencial podíamos fazer e que não dá mais para fazer. Na educação à distância as coisas estão lá. Boa parte está registrada, gravada. Muita gente pode acompanhar o que está acontecendo, né? Não basta o professor fechar a porta da sala de aula e fazer o que quiser. Agora é bem diferente. A educação à distância coloca em xeque, coloca na mesa, em aberto, as nossas propostas pedagógicas e aquilo que a gente realmente consegue fazer. É a nossa grande oportunidade de fazer diferença. A educação à distância não pode estar voltada para si mesma. Ela tem a função também de ter um grande impacto positivo no próprio ensino presencial. Eu acho que uma das grandes contribuições da EAD é fazer com que o próprio presencial balance suas certezas e veja que tem que mudar muito das suas próprias práticas.
Como é que a gente pode superar essas distâncias, então? Uma das grandes barreiras que nós temos para superar aquela distância entre o discurso e a sua realização é ainda a amarração que nos é colocada pela ideia dos conteúdos. A gente fala com professores, com coordenadores, com gente que trabalha com projetos de EAD e organiza isso tudo, diz assim, gostaria muito de entrar em propostas pedagógicas diferentes, mas não dá, eu tenho que vencer conteúdos. E eu sempre pergunto, olha, os conteúdos são inimigos que temos que derrotar por acaso? Vencer conteúdos não dá uma posição que os conteúdos são nossos inimigos, que são barreiras para que as propostas pedagógicas inovadoras possam de fato acontecer. Porque são tantos, principalmente no Brasil, se a gente olhar o nosso ensino básico, a gente vai ver que os alunos e professores estão afogados em conteúdos, e cada vez nós temos mais, cada vez que notamos que o que ensinamos não é mais interessante para o mundo, a gente tenta colocar mais disciplinas e mais conteúdos, né? Então, será que eles são inimigos que temos que derrotar, ou temos essas figuras que resolvemos criar na educação à distância? Por exemplo, algo que me arrepia, desculpem, né, mas é algo que eu fico muito nervoso quando eu ouço e corrijo repetido, é a ideia do conteudista. Né? O conteudista é um símbolo, né, um signo para mim, de como a gente ainda não conseguiu se libertar de formas pedagógicas que davam conta de uma certa realidade que a gente já superou. Que é a ideia, e aqui a gente reforçou mais ainda na EAD, que é possível uma separação entre o conteúdo e a prática educativa. O conteudista é aquele que diz o que devemos ensinar e pronto. O resto, como ensinar, como aprender, é com o aluno, com o designer, com outras figuras, né? O conteudista se abstrai da responsabilidade de ensinar e aprender como a gente deve fazer. Ele faz o seu conteúdo, a instituição pede isso, recebe e fica satisfeito. Então, a gente deve pensar bastante na ideia do conteúdo como uma forma muito crítica que temos que superar. Por exemplo, se a gente pensar aqui, o que é o conteúdo de uma sala de aula, uma aula presencial boa? Todos nós lembramos do nosso tempo de escola, nosso tempo de universidade, de pós-graduação, e a gente tem lembranças de boas aulas. Nessa boa aula, da qual a gente se lembra com carinho, né, o que tinha lá? Qual era o conteúdo daquela aula? É só o assunto que o professor falou? É só o texto que ele projetou, passou no quadro? De jeito nenhum, né? O conteúdo de uma boa aula é tudo o que aconteceu ali dentro. É o jeito que o professor trabalhou, a interação que houve ou deixou de haver, a técnica que ele utilizou, o feeling que ele teve, né, para trabalhar aquele dia, o jeito pessoal de que todos se envolveram no assunto, até a possibilidade de que naquele dia coisas aconteceram direito, né? A gente lembra bem de uma aula assim. Tudo isso, todo esse relacionamento humano faz parte do conteúdo de uma aula, né? Como é que a gente pode abstrair isso tudo e ficar só com o assunto, só com o tema, só com as coisas que realmente, no fundo, nem muito são necessárias ou demais, né? Essa informação já está por aí afora, na ponta dos nossos dedos. Porque a gente ainda reproduz um modelo que foi baseado na escola lá de alguns séculos atrás, onde a informação circulava na sociedade de uma forma muito restrita, né? Era para poucos e circulava em ambientes muito fechados, num mundo de escassez de informação. E esse modelo educacional que a gente tem, de monitoramento pedagógico que temos, ele reproduz um modelo de uma época, e fazia sentido, né? Uma época onde a informação era pouca e estava na mão de poucos, um lugar social importante, onde íamos para ter acesso a essa informação, né? Hoje é muito diferente. Hoje vivemos um mundo de abundância de informação. Tem informação demais, né? Digo assim, quando a gente vai fazer uma busca, outro dia eu estava trabalhando com alunos, e tem que dar uma procurada aí sobre Piaget. Ele falou, professor, tem 400 mil respostas no Google. Falei, a gente está no zero do mesmo jeito, né? 400 mil e zero, a gente está perplexo, parado, imóvel, da mesma maneira, né? A gente tem um mundo de informação demais, nós precisamos dar um outro jeito, né? Trabalhar de uma outra maneira, para não sofrer a overdose da informação, né? A gente não morrer de informação demais. Ou como um autor americano falou, né? Da ansiedade da informação. Tem tanta informação que a gente não sabe muito bem onde circular. Então, a educação tradicional sempre trabalhou assim, ela trabalhou com localizar a informação, selecionar o que valia a pena transmitir, organizar essa informação em cursos, disciplinas, aulas, transmitir isso de alguma maneira e testar no final para ver o que ficou, né? Geralmente a gente testa para ver o que não ficou, que eles não conseguiram aprender.
Isso tudo está baseado numa educação centrada em conteúdos, em informações a serem passadas. Às vezes a gente ouve dizendo a ideia de transmitir conhecimento, né? Discordo completamente, eu acho que construir conhecimento é um truísmo, a gente só pode ter conhecimento construído, né? A gente pode transmitir informações, mas conhecimento a gente só pode construir de fora, de dentro para fora. Então, numa escola diferente, numa universidade diferente, a gente não pode só dar estrelinha no final para quem passou no teste, né? A gente está pensando em outras instâncias. O acesso à informação, seja na escola ou fora, é uma das partes que nós temos que superar, né? Mas a gente tem que mexer com a informação. A gente tem que pôr as mãos nela, né? A informação é uma massa, não é mais só os tijolinhos que a gente constrói o edifício da ciência e do conhecimento, mas sim a massa de modelar, onde nós podemos colocar as mãos, sujar as mãos com elas e construir alguma coisa diferente. Então, não só o acesso, mas a manipulação, no bom sentido, né? Colocar as mãos na informação e fazer algo com elas. De preferência, algo que a gente possa produzir de novo. E quando eu digo novo, não digo inédito, né? Novo para o aluno, novo para quem está mexendo com ela, novo para quem tem acesso a esses recursos tecnológicos novos, recursos tradicionais, e possa produzir algo que é novo para ele, né? Que possa construir aprendizagem dessa maneira. E mais ainda, a tecnologia nos permite isso que a gente produz circule, né? Que a gente pode ser nossos próprios produtores, nossos próprios editores, nossos próprios publishers, né? E isso é novo e muito diferente no mundo de hoje. A gente pode fazer, retroalimentar o processo, né? Trazendo aquilo que a gente é capaz de construir para jogar de novo com acesso à informação. Então, esse circuito, que é uma espiral, a gente tem que pensar em desenhar daqui para frente. Essa educação renovada não está preocupada mais só com a transmissão da informação, mas com a exploração, né? Com a expansão da informação, com ligar com outras coisas. Falamos que vivemos hoje muito mais na época das relações do que na época da informação, né? As redes sociais estão aí para mostrar isso para a gente. Aprofundar em complexidade as coisas. A gente possa também fazer ancoragem, quer dizer, ligar isso com aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, né? Não só aprender o que deve ser feito, mas ligar com aquilo que a gente já faz, trazer as nossas experiências para o campo, as nossas boas práticas para o campo. Que a gente possa criar, criticar, que a gente possa fazer tantas outras coisas, né? Criar valores, trabalhar com valores tão importantes hoje em dia. Isso tudo colaborar, né? Outro elemento importantíssimo para a gente. E isso está ligado com uma outra pedagogia, que não é a pedagogia do conteúdo, da transmissão, mas com a pedagogia da ação, que também não é nova, né? Você pode olhar muitos teóricos, nos quais a gente cita muito nas nossas justificativas, falavam há um século ou mais, que é importantíssimo a gente tirar o foco do conteúdo e trabalhar com aquilo que a gente faz com os conteúdos, né? Com as ações que nós podemos fazer para aprender. Então, há uma grande mudança de ênfase aqui, né, no nosso horizonte, que é passar do foco principal nos conteúdos para o foco principal nas ações. Isso não quer dizer que nós não vamos ter conteúdos, quer dizer que nós vamos enfocá-los de uma outra maneira. Eles não podem mais ser o centro das propostas pedagógicas, mas sim um repositório, uma referência. Nós temos ações para fazer, desafios para superar, atividades para construir, e aí nós vamos aos conteúdos e trazemos eles para cá com algum sentido, né? Faz sentido ir buscar informação lá fora, porque nós temos o que fazer com elas. É bastante diferente de só receber informação e um dia vocês vão precisar. Tem um artigo que circulou muito na internet, chamando assim, para que servem as dicotiledôneas, né? Eu sempre pergunto para que servem, saber se é mesóclise, ênclise ou próclise, né? A gente quer escrever bem, a gente quer saber ler bem, mas precisamos que nossos alunos saibam ler e interpretar, e não que saibam o nome da partícula conjuntiva adverbial pronominal que vai não sei aonde, né? Nós precisamos, de fato, uma outra forma de educação centrada naquilo que nós necessitamos e construir essas competências para isso. Então, não falo de paradigmas aqui, não falo de um novo paradigma, eu desconsidero isso. Eu acho que a educação não consiste em trocar um paradigma por outro, né? A educação, de fato, consiste em colocar sempre, permanentemente, os paradigmas em crítica, né? Tomar os paradigmas, as coisas fixas, encaixotadas, de uma forma crítica, para que a gente possa eternamente, né, buscar a superação dos paradigmas e não a substituição de um por outro. Então, temos que ultrapassar o conteudismo, nós temos que passar o instrutivismo, o transmissionismo e outros ismos,
e buscar uma convergência pedagógica de diversas proposições, buscando a aprendizagem aqui então, seja significativa, colaborativa, seja reconstrutiva, e outras proposições interativas. Diversas propostas pedagógicas nos apontam nessa direção, uma mudança de ênfase, né? A gente pode buscar. E eu considero que um dos caminhos para superar a distância que eu falei no começo é o design, né? O design é a ponte. Eu vou colocar aqui umas definições, né? O design não é desenho só, não é deixar bonito, né? Não é colocar figurinhas em movimento numa página da internet, né? O design é muito mais que isso. Ele é o que vai fazer com que o nosso discurso, nossas proposições, as nossas ideias tomem corpo, tomem forma concreta, dentro de situações reais, com os limites que ela tem, os desafios que essa realidade nos propõe, né? O design vai fazer com que o nosso discurso possa acontecer em situações reais. Então, o design está ligado com a concepção, com a antecipação, com o planejamento, né? Com o projeto, com a visualização daquilo que vai ser em função daquilo que a gente deseja que seja. Eu gosto mais dessa definição de design. O design é imaginar acontecendo, né? Ele está um pé na realidade concreta e um pé na imaginação. A gente está pensando o que deve ser, ao mesmo tempo que a gente vê, dentro das condições reais, o que é possível que a gente possa fazer. E é o design que vai fazer com que nós possamos aproximar o nosso discurso da nossa prática. Muitas vezes a gente tem uma diferença muito grande, uma distância muito grande do que a gente propõe ou que faz, porque está faltando aqui alguém que pense nessa aproximação, que se concentre nessa aproximação, que é o designer educacional. Ele pensa o que vai acontecer entre os agentes da educação. Ele faz esse trabalho dificílimo, né, de fazer o ajuste entre os agentes educacionais, professores, alunos, técnicos, comunidade, as mídias e tecnologias que temos à nossa disposição, as metodologias que nós vamos utilizar, as linguagens que nós vamos poder colocar em campo e as nossas intenções educativas, que a gente podia chamar de objetivos, para não confundir com aquela burocracia pedagógica de sempre, eu chamo dessa maneira, né? As nossas intenções educacionais. Fazer o equilíbrio entre isso tudo é um enorme trabalho, um trabalho muito difícil, mas que é um dos pontos que nós precisamos enfrentar muito fortemente para superar a distância entre o discurso e a prática. Então, o design educacional tem que realizar esse discurso, tem que fazer com que isso aconteça, né? Tomar o aluno como um todo. E é a essência da aprendizagem baseada na ação. E vou terminando aqui contando um pouco sobre o que eu imagino que o design de atividades de aprendizagem pode fazer. A gente pode conversar mais, hoje à tarde temos uma mesa falando sobre isso, né? E eu já comento um pouquinho para vocês sobre o design de atividades de aprendizagem. Um primeiro desafio, fazer com que aquilo que a gente vai trabalhar na educação sirva para cada um. Fazer o desafio que o Edgar Morin falou na sua proposição de educação para o século XXI, buscar a unidade na diversidade, o respeito pelas diferenças, pelas individualidades, ao mesmo tempo que buscamos o coletivo e o social. É um enorme desafio. Então, o design educacional pode ser buscado para criar situações educativas que sirvam para cada pessoa. Não importa quem seja, onde esteja, suas dificuldades e problemas, que ela possa aproveitar bem. Mas também que seja para todos, né? Buscar a diversidade numa unidade maior, que essa educação sirva para todos que estão presentes, que buscamos o coletivo, a colaboração, a cooperação. E na hora certa, né? Fazer com que a educação chegue para as pessoas na hora que elas precisam. E também que façamos de uma maneira correta, que a gente possa fazer o design educacional de uma maneira criativa, livre, ao mesmo tempo que a gente coloca o pé no chão e faz isso concretamente, né? Então, essas 4 dimensões, o Just for Me, o Just for All, o Just in Time, né? E o Just Right, aqui então, são os termos em inglês. Dificuldades para superar isso. Nossa tradição pedagógica, que não vai nessa direção, pelo contrário. A nossa própria formação, né? Nossa vida de alunos, nossa vida como professores, tem nos amarrado bastante, porque a gente traz conosco toda essa carga de uma educação centrada na transmissão da informação. A formação profissional desse próprio profissional do design educacional, que não existe, né? As universidades não formam essa pessoa, os cursos onde eles são formados geralmente não dão conta disso, né? Tem
cursos de diversas áreas que convergem depois no design educacional. Nós precisamos criar situações de formação profissional contínua desse profissional importantíssimo dentro da EAD e trabalhar a tecnologia com sensibilidade, coisa que nem sempre acontece. Pensar nisso tudo é importante, mas como está aí na frase, né, pensar é ir além. Eu gostaria de terminar citando o Howard Gardner, né, que escreveu sobre as inteligências múltiplas. Numa das suas palestras, ele disse que nós temos que buscar, de fato, uma ecologia da aprendizagem. Criar ambientes educacionais tão ricos, tão equilibrados, né, tão estimulantes, ricos em estímulos, onde cada um possa aprender da maneira que aprende melhor. Isso é muito importante, muito difícil também. Será que é só um sonho de educadores? Né? Que nós possamos criar ambientes de aprendizagem onde cada um aprenda do jeito que aprende melhor? Talvez seja um sonho. Mas, terminando aqui, como disse o grande poeta Mário Quintana, né? Se o brilho das estrelas, ele diz assim, se as coisas são difíceis, não importa. Deixa eu me lembrar da frase, assim, ele diz assim, se as coisas são difíceis, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fosse uma mágica presença